Queridos, nós estamos numa série de mensagens e nós estamos falando sobre consagração de 2025. Consagração 2.5, consagrando 100% para Ele todas as coisas. Nessa jornada da série, nós temos pensado sobre como nós podemos consagrar ao Senhor as áreas da nossa vida sem guardar no coração qualquer coisa que possa nos impedir que o ano seja tão abençoado quanto o Senhor quer que nós vivamos. Começamos falando sobre consagrar no altar, porque quando você consagra no altar, o fogo vem. Na semana passada falamos sobre consagrar seus relacionamentos. Então ensinamos sobre a ofensa, o quanto a ofensa guardada no coração impede você de viver uma vida abundante com pessoas que Deus colocou na sua jornada. Mas nessa semana e na próxima, eu não vou trazer um ensino, eu vou ministrar profeticamente. Nessa semana e na próxima, eu sinto que Deus tem algo para entregar para nós, como uma chave que vai destravar tesouros poderosos no mundo do Espírito. Lugares que nós vamos acessar, que nós precisamos ter uma revelação, que nós precisamos tirar algumas escamas dos nossos olhos, nós precisamos tirar alguns preconceitos em nossas mentes, e talvez até algum tipo de religiosidade que nos impede de entrar em acessos novos, territórios novos, em lugares que o Senhor quer que nós estejamos e nós não estamos acessando, porque não estamos em consagração total dessa área. E nós vamos profeticamente compreender que algumas coisas na nossa jornada de fé precisa de posicionamento, mas precisa também de coragem para acessar territórios espirituais. O homem espiritual discerne as coisas espirituais. O homem natural discerne as coisas de forma natural. O homem carnal discerne as coisas de forma crítica, carnal, porque ele não consegue entender que existem lugares em Deus que são reservados para aqueles que o buscam. E nessa jornada dessa série, eu quero, especialmente hoje e na semana que vem, falar com vocês sobre algumas questões que podem destruir projeto de futuro, destruir casamentos, destruir relacionamentos, destruir planos, sonhos e visão. Hoje nós vamos começar falando sobre consagre a sua vida financeira ao Senhor. Consagrando ao Senhor tudo que nós temos. E queridos, eu não sei quantos de vocês estão aqui já se sentiram lutando sozinhos. Parece que você está tendo que equilibrar pratos, parece que você está lutando de uma forma e está tão sobrecarregado. E parece que mesmo que você chegue num lugar, parece que ali é o topo, ali é o lugar máximo, e você não consegue avançar. Alguns, quando chegam nesse lugar, não conseguem se manter nesse lugar financeiro. E alguns se sentem tão pressionados, como se as contas, os sonhos, as dívidas, o futuro financeiro tivesse sendo carregado por você num peso sozinho. E todo esforço que você empenha para isso, parece que chega uma hora que você diz, será que eu dou conta? E hoje eu quero dizer para você, você não apenas tem uma fonte que é inesgotável, liberada para você, mas você tem alguém que sustenta você. O Deus que você serve sustenta você. Ele é o teu provedor. Ele cuida de você em cada detalhe. E alguns talvez estejam precisando dessas águas, precisando dessa coragem, dessa consagração. Irmãos, a mensagem de hoje não tem a ver com dinheiro. E talvez você pense, toda vez que a gente fala sobre consagrar a vida financeira, o pastor vai entrar em questões de dinheiro. Queridos, não se preocupe com isso nessa noite. E alguns que trouxeram seus amigos visitantes, não arranque os teus cabelos dizendo, logo hoje eu fui trazer o meu amigo. Até porque quando eu estava orando sobre essa palavra, eu tive um grande desafio para construí-la. Quando eu planejei toda essa série, eu senti os textos que o Senhor tinha colocado para cada um dos domingos.
E quando eu fui no texto que o Senhor tinha colocado no início, eu senti que esse era um texto chave para a gente pregar, mas não era exatamente isso que Deus queria para o todo dessa palavra. E sexta-feira eu fui ministrar numa igreja em Curitiba, e quando eu estava indo para o centro, sozinho, eu comecei a entregar algumas coisas para o Senhor, e eu senti que o carro foi cheio da presença de Jesus. Eu senti o Espírito Santo me visitando naquele dia. E quando eu voltei para casa, a Naine, eu compartilhei com ela isso, ela disse: amor, impressionante, porque quando você saiu eu fiquei em casa orando, e eu estava orando por você, exatamente isso que você está me dizendo. Então nós ficamos tão tocados pelo Senhor. Sábado eu fui então tentar entender o que o Senhor tinha para hoje. Sabe quando você tem todo o teu planejamento para pregar e de repente Deus te leva para um texto? Eu sei que esse texto não é apenas um ensino. Eu sei que esse texto que o Senhor vai nos entregar hoje, o segundo texto que eu vou ler nessa noite, tem uma liberação profética para essa casa, para esse ano. Tem algo que Deus quer que eu e você acessamos, que para alguns de vocês será apenas ensino, para outros de vocês será um lugar pelo qual você vai caminhar. Alguns de vocês vão acessar lugares espirituais pela fé, por conta de um posicionamento de consagração. Eu senti o Senhor primeiro me levando a esse lugar. Toda palavra que o pregador primeiro acessa, e depois ele sabe o que Deus quer conduzir à igreja. No primeiro momento, ao ler esse texto, eu pensei: Deus está me colocando nesse lugar. E de repente eu continuo orando e o Senhor diz: essa é a palavra que eu quero que você pregue domingo. Eu disse: Senhor, então eu preciso tirar esse ensino desse texto. E eu sinto que o Senhor está dando algo profético para uma jornada financeira de bênçãos para muitos de vocês em 2025. Eu sinto que o Senhor vai quebrar algumas amarras, o Senhor vai tirar algumas pessoas de prisão emocional, uma estrutura mental e uma visão limitada nessa semana e na próxima semana. Então, se você está comigo, abra suas mãos, vamos orar. Espírito Santo, nós damos liberdade ao Senhor para agir nessa noite. Nós pedimos para que toda mente que possa estar cauterizada pelo ambiente do medo, pelo ambiente da religião, pelo ambiente da decepção, pela frustração, Senhor, até pelo desânimo, e até mesmo, Senhor, por toda a pressão financeira, nós oramos para que haja uma renovação e uma entrega nessa noite. Oramos para que o Teu Espírito nos conduza a um lugar de acessos espirituais, em nome de Jesus, amém. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é o ensino de Jesus, é a constituinte do reino de Deus. Se você quer andar e ser um bom cristão, você precisa seguir o que Mateus 5, 6 e 7 diz. Ali ele quebra a religiosidade, ali ele nos ensina como ser melhores cristãos, melhores pessoas, como nós podemos orar, e nos 3 capítulos ele nos ensina sobre a vida. E ele fala sobre dinheiro. Em Mateus capítulo 6, Jesus está nos ensinando algo muito maior do que dinheiro. E tudo que eu quero falar nessa noite tem a ver com confiança. Diga comigo, confiança. Tudo que o Senhor quer nos conduzir essa noite é para colocar quem tem controle na nossa vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, a palavra diz assim, e parece que é tão fora do nosso contexto atual: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Eles tinham o costume de guardar o dinheiro em baús e colocar debaixo da terra. Esse costume era um costume da época, até muitos anos atrás ele permanecia. Por isso que tem aqueles que compram aqueles aparelhos para tentar encontrar ouro escondido. Mas ele nos ensina algo, ele diz: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aqui Jesus não está falando sobre
Podemos romantizar, podemos aplicar isso dizendo assim: minha casa é meu tesouro, meus filhos são meu tesouro, meu marido é meu tesouro. Mas Jesus está falando especificamente sobre finanças, um tesouro de dinheiro. E dele entra num assunto que a gente pode dizer, ele está falando aqui sobre a pureza, sobre impureza. Ele diz assim: sabe quando os olhos de vocês, eles são a candeia do corpo. E se seus olhos forem maus, forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ele continua falando sobre tesouro. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês, se quem controla vocês, como vocês estão vendo a vida, se essa luz são trevas, que tremendas trevas vocês estão andando. E ele então traz uma visão do porquê tem escuridão financeira dentro de muitas pessoas. Ele diz: porque vocês não podem servir dois senhores. Você odiará um e amará o outro, ou você vai se dedicar a um e você vai desprezar o outro. E ele então diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra original aqui para dinheiro é mamon, que é o Deus de riqueza, a pessoa que busca desesperadamente, sem se preocupar com as outras coisas, riquezas. Mamon é esse governo, e é por isso que Jesus disse: como você vê a vida, você vai perceber quanto você tem de luz ou quanto você tem de trevas, porque você não vai hesitar em passar por cima de gente, em passar por cima de princípios, em quebrar valores, em romper relacionamentos, em deixar integridade para trás, em entrar em processos de corrupção, porque há trevas dentro de uma pessoa que está focada em crescer na vida, em conquistar. Por isso que ele diz: guardem tesouros que anunciem a eternidade. A questão não é você não prosperar, a questão não é você não crescer, porque todos vocês que estão aqui estão trabalhando por algo, para uma casa melhor, para colocar um futuro para os seus filhos, para ter uma aposentadoria tranquila. Todos nós que estamos aqui estamos trabalhando para conquistar. Existe uma questão na religião que diz que quanto mais servo de Deus você é, mais pobre você precisa ter. É uma mentalidade franciscana. Você abandona seus bens e você então, para ser um homem temente a Deus, você precisa ter uma vida pobre. A Bíblia não fala sobre isso. Pelo contrário, a Bíblia está nos dando sempre acessos espirituais. O que a Bíblia está dizendo o tempo todo: como o dinheiro governa a sua vida, quem controla a sua vida, o que você faz para que o seu dinheiro honre a Deus, ou você vai viver por ele e para ele. Eu assisti ontem à noite um filme chamado A Forja. Quantos de vocês assistiram A Forja? A Forja conta uma história muito linda de o dono de uma empresa. E não dando spoiler para vocês, mas tentando contextualizar o que eu quero falar. Esse homem tem uma empresa, Deus deu para ele uma empresa muito grande de tecnologia, e ele enfrenta uma crise nessa empresa. Mas ele compartilha com seus colaboradores dizendo: tudo que entra aqui, parte do que nós recebemos, vai para missões. Nós temos uma ajuda para a África e para todos esses países aqui, e damos um auxílio pastoral. Então, o que acontece, que esses recursos que vieram na mão desse homem, que poderiam trazer trevas, trouxeram luz, e está juntando tesouros no céu. É isso que Jesus está dizendo. Deus coloca recursos nas nossas mãos para que tenhamos mais luz sobre aquilo.
para que você possa ter recursos para abençoar, para que pessoas possam ser salvas. Irmãos, e é nesse lugar onde nós precisamos entender, aonde estiver todo o nosso esforço, ali também estará o nosso coração, porque ali é o tesouro. Agora eu quero ir para o segundo texto, aonde eu começo a pregar nessa noite, profeticamente. E eu quero que você receba cada versículo, porque cada um deles tem uma promessa para nós. Isaías 41, versículo 8 em diante. Isaías 41, versículo 8 em diante. Você, porém, ó vida plena, ó Márcio, ó João, ó Maria, meu servo, Jacó a quem eu escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, diga comigo, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra, lá da onde vocês estavam, e dos seus recantos mais distante eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o seguro pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor. Sou o seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará e uma ventania os espalhará, mas você se regozijará no Senhor, o Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei, eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis, fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, presta atenção nessas árvores, vou encerrar com elas. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor é quem fez isso, que o Santo de Israel o criou. Queridos, eu quero tirar alguns princípios para uma vida consagrada ao Senhor daqui. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é o Senhor nos chamando para uma fidelidade que nos torna amigos dele. Ao lermos Isaías 41, versículo 8, coloque por gentileza, diz assim, você porém, Israel meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão. O que Deus está falando aqui é uma fala de centenas de anos, séculos depois de Abraão. E ele diz, coloca para mim por gentileza, descendentes de Abraão, frise isso, meu amigo, meu amigo. Queridos, é interessante que eu não sei quantos de vocês têm amigos de verdade. Não colegas, não gente que você gosta de comer junto, de sair para ter um tempo. Não aqueles amigos que por uma estação fazem parte da sua vida, amigos de verdade. Amigos que são leais a você, amigos que falam a verdade para você, amigos que te confrontam, amigos que estão com você por muitos anos. Amigos que quando você tinha, eles estão com você, amigos quando você não tem, eles continuam do seu lado. Isso é raro.
Porque uma amizade leva tempo e a amizade precisa de fidelidade. Nós só conseguimos ter amigos de verdade com o processo do tempo. É interessante Deus chamar Abraão de meu amigo. E eu entendo que Abraão, ele consagrou ao Senhor muitas coisas na sua vida. Mas isso muita gente faz. Mas o que torna Abraão amigo de Deus, o que torna Abraão um homem que vê Deus abençoando sua geração, seus filhos, seus netos, e ainda quando o seu nome poderia ser apagado, ainda há um legado, séculos depois, Deus dizendo: vocês só são abençoados porque Abraão foi meu amigo. Pense o seu nome ser lembrado daqui 1000 gerações. Alguns têm o nome em ponte, outros têm o nome numa rua, mas você pode ter o nome no legado de uma história, de uma geração, de uma família. Meu avô andou com Deus, meu pai andou com Deus, meu tataravô andou com Deus, ele era amigo de Deus, ele mudou a nossa história financeira. Deus abençoou de tal forma. Abraão se tornou amigo de Deus porque Abraão consagrou a Deus. Deus encontrou fidelidade em Abraão. Quando Abraão está voltando de uma guerra contra reis poderosos, ele não tinha um exército, ele não tinha equipamentos, não tinha armamento militar, mas ele entra numa guerra e Deus dá vitória para ele. E quando Abraão sai dessa guerra, ele não toma glória para si. Abraão entrega para o Senhor, e quando ele vai para agradecer a Deus, aparece um sacerdote do Altíssimo, chamado Melquisedeque. E Hebreus fala sobre Melquisedeque como um tipo de Cristo no Velho Testamento. Durante a leitura do Velho Testamento, você vai ver a visitação de Cristo e a tipificação dele em vários momentos no Velho Testamento. Por exemplo, quando você lê o anjo do Senhor no Velho Testamento, é Cristo ali. E quando Melquisedeque chega, o sacerdote do Altíssimo, é uma representação de Cristo, porque Abraão olha para ele. Tudo que Abraão tem é uma gratidão no coração, porque Deus deu a vitória para ele. Mas Melquisedeque traz e entrega para Abraão pão e vinho, representando o corpo e sangue de Jesus. Abraão fica tão constrangido com aquilo, ele já tem o que agradecer, ele já foi abençoado, mas agora ele se compromete com Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho, e eu quero ser fiel a Ti. E ele inaugura uma coisa que não tinha aparecido na Bíblia até então, uma palavra chamada dízimo. Até esse momento, tudo que Deus estava pedindo era ofertas e sacrifícios. Mas nesse momento, Abraão, numa disposição do coração de Abraão, ele diz: Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, eu lhe prometo, eu lhe darei o dízimo, porque tudo que eu tenho é teu. Então eu só vou devolver ao Senhor, para dizer que o meu coração pode ser colocado à prova, e que eu não controlo a minha vida. O meu tesouro, o meu maior tesouro é dizer que tudo é teu. E ele então faz isso, e o Senhor se agrada tanto disso, que ele estabelece o dízimo na palavra de Deus como algo que prova o coração. O dízimo não é algo da lei, o dízimo não é uma coisa do Velho Testamento. O dízimo nasceu com Abraão, o amigo de Deus, o pai da fé. E é por isso que o dízimo é mencionado no Velho Testamento, mas também é mencionado com Jesus no Novo Testamento. E eu não vou me estender sobre esse ponto. Mas, queridos, eu entendo uma coisa: nós só conseguimos ser amigos de Deus quando nós somos fiéis a Deus. Não se pode esperar que alguém consiga entregar o dízimo sem ser amigo de Deus, porque o dízimo não é uma obrigação religiosa para quem frequenta uma igreja. O dízimo é fruto de um relacionamento e uma gratidão, e alguém que diz: mamon, o dinheiro não governa a minha vida, eu estou juntando tesouros eternos. Por conta de toda a estrutura
de decepção com essa coisa horrível que se faz na televisão, com esse espírito de manipulação que se faz com recursos, as pessoas estão saindo de um lugar de acesso, de fidelidade, que abençoa você e abençoa a sua geração. Queridos, eu me converti aos 12 anos de idade, e eu aprendi o princípio de tudo que eu tenho é dele, 100% é dele, e a única coisa que ele me pede é 10%, porque isso prova o meu coração para com ele. Mas eu sempre tive dificuldades de confiar, porque dízimo não tem a ver com dinheiro, tem a ver com confiança. Então toda vez que tinha uma crise, tinha uma situação, eu tinha medo de faltar. E quando eu me casei com uma mulher muito fiel a Deus. A Nani, desde criança, sempre foi muito fiel a Deus. Eu fui líder dela na adolescência, trabalhávamos junto na equipe de adolescentes. Ela sempre foi muito fiel a Deus, muito temente a Deus. Eu liderava os adolescentes e ela era coreógrafa dos adolescentes. Mas ela enfrentou uma situação difícil na infância dela. Os pais dela, quando assumiram o pastoreio, foram para o Rio Grande do Sul. Ao chegar no Rio Grande do Sul, numa igreja que cabiam 20 pessoas, numa cidadezinha muito pobre, uma igreja que não tinha pessoas, ele disse: eu não vou poder tê-la aqui. Então eles enviaram ela para morar com os avós dela por 1 ano, numa cidade perto. Então durante a semana ela ficava na casa dos avós, e no final de semana ela vinha para ficar com os pais na igreja. Ela não tinha um quarto. Por 1 ano, todo final de semana, a mãe colocava o colchão em cima dos bancos e ela dormia no final de semana em cima dos bancos na igreja. E quando nós nos casamos, a Nani me ensinou muito sobre fidelidade. Ela disse sempre para mim, ela disse: amor, nós confiamos em Deus quando tudo vai bem, quando as coisas não vão bem. A gente aprende a ser amigo de Deus quando você tem reis para vencer e quando você não sabe para onde ir. Quando você tem que orar num quarto com ar-condicionado e tudo que você tem é um banco de uma igreja com colchão em cima. E eu me lembro ela ensinando as crianças, desde pequenininho, dizendo: olha, tudo que vocês recebem é Deus que dá para vocês. Então vou ensinar para vocês o segredo de ser abençoado. E ela separava os grãos de feijão, e ela colocava 10 grãos de feijão e dizia: olha, tudo é de Deus, mas Ele permite você ficar com 90%, e 10% você devolve para Ele. Você tem que ser um bom administrador desses 90%, porque tudo é dele. Se Ele quiser, Ele tira tudo de vocês. E tudo que ela ainda sempre pergunta para os meninos: vocês estão sendo fiéis? Vocês estão firmes nisso? Por quê? Porque para ela é algo de confiança em Deus. Irmãos, só amigo de Deus entende que Ele abençoa e Ele libera. Dito isso, eu quero partir para um entendimento profético dessa palavra. No versículo 12 nos ensina que Deus cuida dos adversários que se opõem a nós. Ainda que você, lá no versículo 12, ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Sabe o que Deus promete aos seus amigos? Sabe o que Deus promete àqueles que são fiéis, àqueles que consagram sua vida a Deus? Ele promete que Ele cuidará das pessoas que se opõem a você. A vingança não pertence a você. Tentar atravessar lugares que Deus não te chamou para estar, tentar espaços que Deus não te colocou, tentar alcançar alguma coisa que Deus não te chamou para fazer. Deus vai cuidar de pessoas que, quando Ele te chama, e essas pessoas estão se opondo a você, estão querendo te queimar, estão querendo impedir que você avance, estão trabalhando para destruir ou algo que você está empreendendo, ou um crescimento na sua empresa. Deus vai cuidar dos seus inimigos, mas também vai cuidar dos desafios que se levantam contra você. É Deus que cuida, inclusive no campo das dívidas.
Inclusive, quando nós temos uma escassez, Deus, nesses desafios que se levantam, através de pessoas e até mesmo através de situações, Ele continua dizendo para mim e para você: não temas, eu sou contigo. E Ele repete 2 vezes isso no texto: não temas, eu estou contigo. Se levantam contra você, não temas, eu estou contigo. Se um desafio está maior do que você pode suportar, não temas, eu sou contigo. Quando você parece que tudo que você tem, como disse o Marquinhos, são os boletos para vencer, não temas, eu vou dar estratégias novas, eu vou liberar coisas que você não esperava. Por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós enfrentamos os nossos inimigos, e nós somos amigos de Deus, e nós consagramos a Deus, Ele espalha os nossos inimigos. Se eles vieram por um caminho, por 7 eles terão que fugir. Se tem gente querendo te queimar lá na tua empresa, Deus vai te honrar na frente dessa pessoa. Se tem pessoas que estão lutando contra você, Deus mesmo vai te abençoar para que o nome dele seja glorificado. Mas isso é uma característica para os seus amigos. A outra coisa que eu vejo nesse texto: sempre há uma voz no meio das crises, dizendo para mim e para você: não temas. Mas para quem ele diz isso? Isaías 41:14, diz assim: não temas, ó verme de Jacó. Irmãos, eu não sei quantos de vocês têm coragem de dizer para o seu amigo, dizer assim: você é amigo de Deus. Mas quantos de vocês têm coragem de dizer para alguém do seu lado, dizer assim: seu verme? Alguns têm coragem, mas não falem, tá? Essa expressão verme de Jacó está falando sobre nossa fragilidade. O que Deus está dizendo aqui, Ele está dizendo: você é tão frágil, você é tão pequeno, sou eu que vou te ajudar. Irmãos, essa é uma dependência de Deus tão preciosa. Deus está nos lembrando que nós somos incapazes de conquistar por nós mesmos, ainda que tenhamos inteligência, coragem, ousadia, expertise, para fazer muitas coisas. Ele está dizendo: a hora que eu quero fechar, eu fecho, e a hora que eu quero abrir, eu abro. A hora que eu abençoo, mas na hora que eu retenho, eu retenho. Se vocês entenderem quem vocês são, vocês vão compreender que a dependência de quem eu sou e a consagração à minha vontade vai colocar vocês em um lugar aonde vocês vão ser abençoados, prósperos. Irmãos, é nesse lugar, em tempos de crise, que Deus sussurra, dizendo: não temas. É nesse momento aonde você se sente incapaz, que Deus está dizendo para você: eu estou contigo. Sabe aqueles momentos que você já não está aguentando mais a pressão e você diz: meu Deus, parece que tudo está vindo contra. Tem gente que chega em um lugar, tem gente que parece que cresce, e quando ele chega ali, tem uma barreira, tem um teto de bronze, tem um impedimento, parece que você não rompe. E não é porque você não trabalha, não é porque você não tem buscado ou tentado ser fiel, parece que tem alguma coisa ali. E Deus está dizendo: aprenda a depender de mim e confiar que eu estou cuidando de todas as coisas. Algumas vezes, irmãos, essa dependência nos custa alto, porque Deus está primeiro nos protegendo, guardando o nosso coração, para quando Ele colocar os seus filhos numa posição de destaque, esse destaque seja uma bênção na vida dos seus filhos e não morte, porque Deus está nos chamando para a vida e não para a morte. E algumas pessoas se perdem porque se acham controladoras do seu próprio destino, donas do seu próprio destino. O que eu vejo aqui nesse texto, e aqui eu sinto que há uma graça de Deus para esse ano para nós. Deus nos renova e nos faz instrumento de novas conquistas.
No versículo 15, diz assim: veja, eu tornarei um debulhador novo, diga comigo, debulhador novo, e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Irmãos, a princípio eu senti que o Senhor estava me colocando em novos acessos. Nesse versículo, eu senti o Senhor falando comigo de uma forma diferente. E na primeira vez eu senti que o Senhor estava falando comigo sobre: Márcio, eu estou te fazendo algo novo, eu estou te dando uma coragem nova, eu estou te fazendo um debulhador novo. Mas quando eu senti que o Senhor queria essa mensagem para essa comunidade, é como se eu estivesse acessando novos lugares espirituais. Irmãos, eu quero falar profeticamente como pai dessa casa, como pastor dessa casa. E se você está ouvindo a minha voz, se você entende que eu sou voz de Deus para a sua vida, recebe isso no teu espírito. Porque eu sinto que Deus está fazendo algo novo para os seus amigos esse ano. Eu sinto que Deus está nos chamando para um lugar de consagração. Eu sinto que Deus está nos pedindo mais fidelidade. Eu sinto que Deus está nos chamando para estarmos mais famintos por Ele esse ano. Porque Ele está para liberar uma unção nova, uma graça nova. Ele está para derramar sobre nós, é isso que Ele diz: vejam, eu estou tornando vocês debulhadores novos. E eu vou colocar vocês com dentes cortantes. Isso fala sobre uma autoridade. Isso significa que Deus vai dar força, sabedoria, estratégia para que você prospere em níveis que você nunca prosperou. Acessos e lugares que você vai entrar com uma coragem que você jamais pensou que teria. Ele vai te dar ferramentas novas, estratégias novas, expectativas novas. Ele vai te dar sabedoria para lidar com situações, porque Ele vai te tornar mais forte. É uma unção nova. Irmãos, eu sinto que Deus está para liberar sobre muitas pessoas que vão consagrar ao Senhor o seu ano, algo que você nunca pensou que viveria. Você chegou até um ponto e você diz: Deus, são anos tentando romper, mas agora esse ano você se posiciona, você consagra, você entrega, você se doa, você desperta o teu coração para dizer: Senhor, eu te dou. E o que o Senhor faz? Ele diz: eu te tornarei um debulhador novo. Você vai olhar para as montanhas, e essas montanhas de dificuldade, elas vão ficar como palhas na frente de você. E eu vou te dar uma criatividade, eu vou te dar uma autoridade, para que você entre em lugares com força. Você nunca pensou que você teria coragem de começar algo, você nunca pensou que teria coragem de se dizer: eu estou aqui. Você vai entrar em um lugar aonde você nunca pensou estar. Irmãos, eu sinto que isso tem a ver com uma graça de Deus, uma unção de Deus, que vai ser derramado sobre aqueles que são amigos de Deus. Você vai receber poder para ser um debulhador de coisas que você sempre fez e estava cansado de fazer. E agora Ele está te dando uma força nova. E Ele vai dar até ferramentas novas para que aquilo que parecia ser ultrapassado, essas ferramentas vão se tornar um avanço, algo poderoso, que vai te colocar em outro lugar de prosperidade. Alguns de vocês terão estratégias. Vocês vão criar coisas novas. Deus vai dar algo para você que vai se tornar tão grande, e você vai fazer como Abraão: Senhor, eu venho da minha guerra, e tudo que eu tenho para te dar é minha fidelidade. Irmãos, há uma unção que Deus está para nos entregar nessa estação. 2025 vai ser um ano de virada para muitos de nós aqui. Acessos. E eu estou falando sobre vida financeira. No final dessa série eu vou falar sobre a coisa mais importante que é a nossa vida espiritual. Mas Deus quer te ver próspero, Deus quer te abençoar, Deus quer te ver realizado, mas Ele quer te ver também como um amigo dEle.
porque não tem a ver com dinheiro, porque tem muita gente corrupta, tem muita gente com o coração inclinado para o mal, tem muita gente que não é fiel ao Senhor e tem dinheiro. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com quem controla a sua vida. Sabe, irmãos, talvez a tua oração seja esse ano: Senhor, me dá ideias novas. Senhor, por favor, renova a estratégia para a minha vida. Senhor, me ajude a administrar os recursos que eu tenho e sair desse lugar que eu estou agora. Deus vai nos tornar debulhadores novos. Irmãos, eu não quero gastar muito tempo nesse ponto, porque eu quero gastar um pouco mais de tempo no último ponto dessa mensagem. Mas talvez você esteja dentro disso que eu vou falar agora. Deus quebra estruturas de pobreza e traz bênçãos no meio do deserto. Nem todos vocês talvez estejam nesse lugar, mas algumas pessoas não nasceram para andar no deserto, num espírito, num ambiente de pobreza. Isaías 41, versículo 18. Ele dá uma promessa, ele diz: eu vou abrir rios nas colinas estéreis. Eu vou colocar fontes nos vales. Eu vou transformar o teu deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Irmãos, tem pessoas que têm um histórico de escassez. Tem pessoas que têm um ciclo de escassez geracional. Seu avô, seu pai, e você está querendo quebrar isso, mas parece que toda a tua vida está sendo conduzida para o mesmo ambiente. Olhe para o seu histórico. Quando nós consagramos a Deus a nossa vida, há um quebra geracional, há uma quebra de escassez, há uma quebra de uma mentalidade de pobreza. E é por isso que Deus está dizendo: Israel, eu vou fazer no deserto algo que vai te surpreender. Eu estou quebrando em você essa pobreza, essa miséria. Irmãos, existe um momento em que nós precisamos nos posicionar em Deus e dizer: Senhor, eu estou percebendo espiritualmente que não há rompimento, que parece que quanto mais eu trabalho, parece que é dar murro em ponta de faca, parece que as coisas para mim dão 10 passos para frente e 20 para trás. E quando eu percebo que estou para conquistar, vem algo e me derruba. Irmãos, existe algo que nós precisamos nos posicionar e quebrar e dizer: no meu deserto, no meio de tudo isso, Deus vai preparar algo poderoso. Ele vai abrir rios nas colinas estéreis. Não está gerando, não está dando nada, parece que as coisas não estão acontecendo, não está nascendo coisas novas, e Deus está dizendo: eu abrirei rios nesse ventre seco, as fontes nesse vale, e eu vou transformar o teu deserto. Irmãos, algumas pessoas vão chegar no final desse ano e vão perceber que a sua sorte mudou, sua vida financeira mudou, e aquilo que parecia ser repetição de coisas do teu passado, Deus está colocando um basta nisso. E os amigos de Deus se posicionam, eles entram num lugar de fidelidade, eles entram num lugar de entrega. Irmãos, há um ambiente que nós vamos acessar, quebrando essa pobreza, essa miséria, essa escassez. Seus filhos não andarão debaixo desse jugo. Você não terá sua família enfrentando desafios. Você vai ser abençoado em tudo que você fizer. E por último, o Senhor diz assim, Isaías 41, 19, Ele diz: eu porei no deserto o cedro. No deserto, na escassez, nas dificuldades, eu porei o cedro, a acácia,
a murta, a oliveira, e colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Irmãos, eu quero que você tenha uma revelação disso agora para a tua vida. Na nossa caminhada, Deus sempre vai plantar árvores que vão nos alimentar na jornada, ou que vão ser sinais proféticos na jornada. Eu vou chamar isso de acessos espirituais. Todo homem e mulher de Deus precisa entender isso, não apenas para a sua vida financeira, mas para toda a sua vida. Por isso que quando nós entramos em alguns desertos, nós precisamos acessar coisas que Deus já nos deu. E essas árvores, Deus está dizendo: eu porei no teu deserto o cedro. Cada árvore dessa tem uma representação profética, acessos que nós precisamos entrar. O cedro, ele representa força, é uma árvore forte, é uma árvore estável. Irmãos, todas as vezes que nós enfrentamos o nosso deserto, nós temos um lugar em Deus que nós podemos acessar, dizendo: Senhor, eu tenho força no meio disso. Senhor, eu sou estável no meio disso. Tem pessoas que quando estão no deserto ficam instáveis. Tem acessos que Deus nos dá, irmãos, justamente para que no meio da crise você se estabilize. E sabe por que muita gente não prospera? Porque ele não consagra, mas depois que ele começa a se posicionar, ele não fica firme, é inconstante, ele não permanece, ele não está enraizado. O cedro diz para você: quanta gente já esteve aqui, já experimentou coisas em Deus, mas não se estabilizaram. Pare de visitar, pare de frequentar, enraize a sua vida em Deus. Faça disso mais do que frequentar um culto. Se enraize em Deus, porque você precisa desse acesso. Porque aonde Deus vai te colocar, Ele precisa que você seja estável. A outra árvore que o Senhor fala aqui, Ele diz acácia. Irmãos, no meio do deserto, Deus planta acácia. A acácia foi a árvore que Deus escolheu para construir o tabernáculo, para fazer a arca da aliança. A acácia, além de ser uma árvore resistente, ela é pura. A madeira da acácia, ela é branca, ela tem uma qualidade. Então ela é tão forte, ela é tão firme, mas ela é pura. E ela aguenta pressão. E ela precisava ser resistente, por quê? Porque o tabernáculo era montado e desmontado, e toda vez que eles pegavam a madeira da acácia, eles precisavam colocar de novo no deserto, bater, esticar as cordas. Ela precisava resistir à pressão, e ela precisava ser tão pura, para suportar aquilo que Deus estava entregando dentro da arca da aliança. Irmãos, nós temos acessos espirituais para alcançar níveis de prosperidade, que tem a ver com o que Deus está nos dando, uma firmeza quando nós passamos por pressão. Alguns de vocês não estão suportando as transições, os baques, as batidas, as mudanças, mas tem acessos em Deus, que você encontra tanta pureza, tanta força, que você aguenta a pressão, que você aguenta se mudar mais uma vez, mas também há um lugar chamado pureza. Irmãos, aonde Deus vai nos colocar, nós vamos precisar acessar lugares de pureza. Alguns de vocês têm sonhos de ser jogador, e você precisa acessar esse lugar quando Deus te colocar em um lugar. Depois das concentrações, onde todos vão para boates e casas de prostituição,
você acessa esse lugar de pureza e você diz: não, eu não vou. Foi Deus que me trouxe até aqui, eu sou amigo dele. Quando você se torna um empresário bem-sucedido e no happy hour de uma viagem internacional, seus amigos vão fazer coisas que as esposas não vão ver, mas você acessa um ambiente de pureza, porque Deus plantou essa árvore no teu deserto. Então você acessa a pureza. Deus te coloca em lugares de destaque, você precisa acessar a pureza, manter o teu coração puro diante de Deus, não se deixar contaminar, porque é Ele que está plantando esses acessos, essas árvores no teu deserto. Depois ele disse: eu planto a murta. Irmãos, eu fui pesquisar sobre a murta. A murta é uma árvore que rasteira, a única coisa que a murta serve é para embelezar, ela é uma árvore bonita, porque ela tem um cheiro que sai dela. Por uma estação eles até levavam a murta para tirar o cheiro da morte no velório. É tão lindo o que Deus faz com a gente, porque no meio do deserto Ele nos faz acessar coisas que são só agrados dEle para nós. Sabe aquilo que você, depois que você termina tudo, falta uma decoração aqui. A murta é essa decoração. A murta é aquele agrado, é aquele hobby, é aquilo que você tem prazer, mas você diz assim: eu nem posso pensar nisso, porque são tantas pressões. Mas existe um lugar na prosperidade que a gente acessa esse ambiente da murta. Você já percebeu que algumas vezes no teu deserto, de repente acontece algo que você diz: mas nem precisava disso, eu preciso de outras coisas, e Deus de repente te presenteia com algo que te dá prazer. Deus te abençoa. No meio de tanta pressão, Deus te leva para uma viagem, porque você ama viajar. No meio de uma pressão, Deus te dá a oportunidade de fazer algo que você tem prazer de fazer. Deus prepara ambientes que você precisa acessar. Irmãos, alguns de vocês talvez em um momento de prosperidade vão acessar prazeres que são tão pessoais. Alguns homens talvez gostem de carros antigos, e alguns podem dizer assim: mas por que investir recurso nisso? Mas tem um acesso em Deus que vai te dar ambientes de alegria e de prazer. Algumas mulheres podem gostar de outro tipo de coisa, e Deus vai te dar lugares para você acessar, porque você ama isso e você é amigo, amiga de Deus. Você nasceu para ter prazer em Deus, para saber que Ele te abençoa. Quando nós fomos para Israel, eu também oro que essa viagem esteja no coração de muitos de vocês, porque Deus vai te abençoar para ir para Israel um dia na sua vida. Mas quando você vai fazer um almoço na tenda de Abraão, eles te levam para você comer a comida que Abraão comia, para você entender como era possivelmente a tenda de Abraão. Irmãos, quando você chega, não é uma tenda caída, não é uma comida, é um ambiente de excelência, uma tenda, e diz que a tenda de Sara era melhor do que de Abraão. Talvez tudo que você sonhe é uma casa. A murta para você seja uma casa. A murta para outras pessoas seja um sonho de estudar fora. A murta para outros seja um sonho de ter uma empresa que tenha muitos colaboradores. A murta para outros seja simplesmente o fato de que você quer ter uma aposentadoria tranquila e você quer ter paz. São aqueles agrados dos sonhos do coração, e nós vamos falar sobre isso semana que vem. Deus tem alegria em ver seus amigos abençoados. A outra árvore que eu vejo aqui, a oliveira. Deus não nos dá um pote de azeitonas,
Deus nos dá um acesso a essa árvore. A oliveira, você sabe disso, sai da oliva o óleo. Ela precisa ser pressionada, esmagada e sai o óleo. E o óleo fala sobre uma unção. O óleo fala sobre um ambiente onde você recebe provisão. O óleo representa para uma casa prosperidade, provisão. Toda vez que faltava óleo na Bíblia, faltava luz, faltava recursos. Lembra na casa da viúva, quando o profeta pergunta para ela: o que você tem? Ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele diz: então pegue o que você tem, pegue todas as vasilhas que você tem. E ela diz: acabaram todas as vasilhas, empreste dos vizinhos. E o óleo se multiplica, o óleo ele se torna abundante. E essa mulher, ao vender o óleo, ela consegue pagar suas dívidas, e ela consegue uma prosperidade, ela enriquece. Ela sai da noite para o dia, de um ambiente de miséria, e se torna uma mulher próspera. Irmãos, existe algo na nossa vida que a gente acessa em alguns momentos, que é uma unção de Deus. Uma unção de Deus que faz você prosperar, uma unção de Deus que traz riquezas, uma unção de Deus que te coloca em outros níveis. E é por isso que muitas vezes o esmagamento é necessário, para você saber a dor do que Deus está fazendo. Não tem óleo sem sentir a pressão, sem sentir o esmagamento. Não, você não foi esquecido. Não, você não foi abandonado. Deus colocou para você um acesso para você entrar. Quem está comigo nessa noite? E por último, diz que foi o cipreste, o abeto e o pinheiro. Essas árvores são árvores extremamente resistentes, que crescem em condições bem adversas. Inclusive não eram árvores encontradas em Israel, porque eram árvores de climas bem atípicos, climas que enfrentavam desertos severos, árvores que enfrentavam climas de deserto severo. Irmão, sabe que muitas vezes Deus faz com que a gente tenha, durante períodos de inverno, um lugar que nós acessamos nele, e que nós podemos dizer: eu confio no Senhor. Ele plantou tudo isso na minha e na tua vida. Ele entregou tudo isso para mim e para você. E tudo que Ele está nos chamando, Ele está dizendo: venham até mim, porque eu estou cuidando de vocês, eu estou guardando vocês. Eu não deixarei os seus filhos sem viver os sonhos que você planejou para eles. Mas venham ser meus amigos, venham andar em fidelidade, venham caminhar comigo. Irmãos, eu estou vivendo um ambiente profético nessa noite, e eu quero acessar esses lugares em Deus, porque Deus tem uma bênção para nos entregar hoje e para a próxima estação de 2025. Se coloque em pé, por favor. A consagração torna algo visível. Quando você consagra ao Senhor, algo se torna visível. Olha o que diz a Bíblia em Isaías 41, 20. Diz tudo isso. Isaías 41, 20. Para que todo o povo veja e saiba. Irmãos, vai chegar um momento que você não vai ter vergonha de mostrar o que Deus está fazendo na sua vida, de revelar a bondade do Senhor sobre você, e todos vejam e saibam. E você vai fazer como Abraão: sabe quem me deu isso? A mão do Senhor fez isso. Você pode dizer isso? A mão do Senhor fez isso. A mão do Senhor fez isso. Irmãos,
e que foi o Santo de Israel que criou todas essas coisas, que criou você para viver todas essas coisas. A minha pergunta é: o que você está vivendo hoje, foi para isso que você foi criado? Entra em acessos espirituais nessa noite. Deus está nos plantando em um lugar seguro de bênção. Irmão, se eu pudesse expressar tudo que o meu espírito está entendendo nessa estação para vocês, é como se eu quisesse chamar vocês e dizer assim: por favor, pega essa palavra, coma essa palavra, responda essa palavra, porque, irmãos, Deus está para inaugurar um tempo novo em nossas vidas, debulhadores novos. Abra suas mãos, feche seus olhos, consagre ao Senhor agora o que você precisa consagrar ao Senhor. Consagre ao Senhor o seu ano, consagre ao Senhor a sua vida, consagre ao Senhor sua fidelidade. Talvez você tenha que consertar fidelidades que foram quebradas. Consagre ao Senhor a sua vida. Diga ao Senhor que você vai se posicionar como amigo de Deus, e Deus vai te colocar nesses acessos espirituais. Deus vai estabelecer coisas novas para você. Deus vai te conduzir nesse lugar. Ore ao Senhor, aproveite esse ambiente espiritual e tenha uma oração de consagração ao Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Consagre ao Senhor. Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino. Consagre a Ele. Tudo teu. Tudo que eu tenho é teu. Entra nesse ambiente espiritual, entra nesse lugar da presença. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu. Xarabacandaralamacaia. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Corresponda diante de Deus agora. Conforme eu for orando, se for você, corresponda diante de Deus, dizendo um sim no teu coração e no teu espírito. Senhor, nós colocamos essa comunidade como homens e mulheres que desejam ser amigos de Deus. Senhor, que eles possam corresponder ao Senhor com fidelidade, que eles possam ser fiéis em 100%, mas não tocar naquilo que é teu, os 10%. Senhor, consagramos nossa vida a Ti, nossa confiança a Ti. Senhor, nós oramos sobre aqueles que estão enfrentando desafios e inimigos, adversários, aqueles que estão debaixo de dívida, de escassez, que tem pessoas se levantando contra eles. Nós pedimos, Senhor, faça com que seus inimigos não sejam encontrados. Faça, Senhor, com que aqueles que estão guerreando contra eles possam fugir em retirada. Guarda eles, Senhor. Pai, eu quero orar agora nesse momento sobre aqueles que estão enfrentando crises e estão se sentindo inaptas para vencer isso. Que eles ouçam a voz do Senhor no meio da crise dizendo: não temas, não temas, eu estou contigo, não temas, eu sou o teu sustento. Senhor, eu oro agora por debulhadores novos, aqueles que estão cansados, que precisam ser renovados nas suas forças, nas suas ferramentas. Senhor, aqueles que o Senhor vai dar novas ideias, nova criatividade,
novas estruturas, aquele que o Senhor vai dar autoridade sobre coisas novas. Senhor, entrando e levando eles para um nível novo de prosperidade. Senhor, eu quero orar sobre os meus irmãos agora, aqueles que estão debaixo de um ciclo de pobreza, de escassez, aqueles que estão vendo se reproduzir o ciclo da sua casa, dos seus pais, dos seus antepassados. Nós quebramos isso em nome de Jesus, e nós dizemos, Senhor, que seus filhos serão abençoados até 1000 gerações, e que haverá sempre bênção e provisão sobre essa casa. O Senhor vai abrir rios nas terras estéreis, o Senhor vai abrir fontes nos vales, o Senhor vai transformar o deserto num lago, o Senhor vai abençoar o seu povo. Pai, eu quero derramar agora sobre esses irmãos a bênção no deserto, Senhor, a bênção da força e da estabilidade. Senhor, eu libero sobre eles, Senhor, a força da resistência e da pureza. Eu libero sobre eles, Senhor, aquilo que representa renovação e beleza como a murta. Senhor, eu abençoo eles com uma provisão, com uma unção da oliveira. Senhor, eu declaro sobre eles força e resistência no meio do inverno. Senhor, que essas bênçãos nos acompanhem e que possamos dizer: foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que realizou isso. É a nossa oração e a nossa declaração. E para aqueles que creem e acessam esse lugar, levante suas mãos e digam ao Senhor: é pelo Senhor, para o Senhor, porque tudo é teu, Senhor, tudo é teu, tudo que eu tenho é teu, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E quem crê diz amém, 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 amém. Irmãos, como é esse culto que vai para a internet, eu quis entregar o que Deus está falando ao meu coração para ficar registrado isso para esse ano. Eu quis me estender um pouquinho mais, porque eu entendo que é mais do que uma pregação, é uma entrega profética. Mas eu vou pedir algo para você que está aqui, você que está assistindo online, em algum momento desse ano esse culto, porque Deus vai pegar esse culto e Ele vai entregar chaves para algumas pessoas que vão assistir esse culto no meio do ano. Mas eu vou pedir para que você vá essa semana para esse texto que nós lemos, e ore sobre ele, e peça revelação, porque ali Deus vai falar com você. Deus vai te dar mais coisas, tem muito mais segredos que eu não pude compartilhar, mas você tem o mesmo Espírito que eu. Ele vai entregar orações para você. Irmãos, eu sinto no meu espírito, nós estamos entrando em algo poderoso para essa casa. Uma unção de provisão e prosperidade, mas também de amigos de Deus, que é o mais importante. Amém? Se você é novo aqui, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Uma semana abençoada para você e para sua família.